todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui nessa atividade dos COGENs, né, são os comitês de gênero, né? O pessoal às vezes se pergunta por que às vezes é COGEN, às vezes é COGENS. O comitê de gênero é a abreviatura de um nome maior, né, que é referente à prevenção e enfrentamento de assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de discriminação. É um espaço de acolhimento, né, do nosso Tribunal de Justiça voltado para o público interno. Público interno, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores, colaboradoras, estagiários, aprendizes, né? Então, por isso que, inclusive, esse evento nosso hoje não é um evento aberto, é um evento para dentro da casa, né? Então, né, nós temos o ciclo permanente de palestras, que é um evento iniciado esse ano, começou em maio, estamos agora com a segunda palestra hoje, que vai ser sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e teremos também em setembro, no dia 28 de setembro, a palestra sobre suicídio, né, com a já confirmada a doutora psiquiatra Tabata Cardoso. Teremos mais uma outra palestrante a confirmar, será divulgado. Novembro vai ser sobre consciência negra, e teremos outros vários eventos que, ao final dos trabalhos, eu vou anunciar, né? Mas, antes de dar continuidade, nós temos aqui, recebemos um vídeo muito especial do presidente do nosso tribunal, desembargador Ricardo Cardoso, que é o que eu peço, por favor, para passar. É com satisfação que participo da abertura dos trabalhos promovidos pelo COGEN primeiro grau e pelo COGEN segundo grau, notadamente deste ciclo permanente de palestras iniciado no último mês de maio, com o tema Prevenindo e Enfrentando o Assédio. Verifico que as doutoras Tula Correia de Mello e Letícia Oliveira Furtado participarão desse evento e terão oportunidade de falar sobre julgamento com perspectiva de gênero. Estou ciente de que os comitês de promoção e igualdade de gênero são instrumentos fundamentais para a construção de um ambiente salutar para todas as pessoas que trabalham e que estão no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo para uma conscientização, prevenção e enfrentamento de todo tipo de assédio e discriminação. Portanto, a todos saúdo, desejo que tenham um dia muito feliz. Agradecemos a fala do presidente do tribunal, desembargador Ricardo Cardoso, né? E vamos passar ao início dos trabalhos propriamente. Eu vou fazer a apresentação da minha colega magistrada, Tula Correia, né, que eu conheço desde quando ingressou na magistratura, né, que eu trabalhava no curso de iniciação com outros colegas juízes na época, né? E lembro quando a doutora Tula, que tinha vida acadêmica, sempre teve, era professora, fez um curso maravilhoso, teve o Zaffaroni aqui na Cândido Mendes, foi um mestrado em criminologia, né, e seguiu nessa estrada acadêmica também. Hoje é doutora em Direitos Fundamentais e Novos Direitos, e é a juíza titular do terceiro Tribunal do Júri, aqui da capital. Temos 4 tribunais do júri, e ela é titular de um deles. E, portanto, é uma pessoa com bastante experiência na área criminal e vai falar sobre esse importantíssimo tema, que é protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E o que eu achei tão importante da gente falar desse tema é porque, sabe assim, disco voador dizem que tem, eu não via? Então, esse tema é importante, mas eu diria que na comunidade jurídica, de uma maneira geral, e na sociedade, as pessoas sabem que tem, mas não sabem bem o que é. E a gente precisa saber o que é. Temos que falar sobre isso, temos que conhecer mais esse assunto. Isso é fundamental até na defesa dos nossos direitos,
ou dos direitos daquelas pessoas, outras que a gente tem que estar atento na defesa de todos e todas. Então, é com muita satisfação que nós recebemos aqui a doutora Tula Correia, que eu estou apresentando, e que transferirei para ela, que também é integrante do COGEM. Aliás, eu ia explicar o que era COGEM e COGENS, né? O COGEM é o Comitê de Gênero, que é a sigla, mas que depois, por determinação do CNJ, tinha que ter o COGEM primeiro grau e o COGEM segundo grau. Então, esse ano, nós andamos com esse projeto e temos, então, os dois comitês. No momento, nós temos... Eu estou presidindo, com a desembargadora Patrícia Vieira, de vice-presidente, o COGEM do primeiro grau e o COGEM do segundo grau, mas nem todos os membros dos comitês são os mesmos. No COGEM segundo grau, somos 4 desembargadores e desembargadoras, enquanto no COGEM primeiro grau sou só eu e a desembargadora Patrícia. Então, por isso que tem COGENs, a gente está falando dos comitês, às vezes a gente, antigamente era só COGEM, por isso. Mas, dito isso, eu passo com muita satisfação a palavra à minha colega magistrada, a doutora Tula Correia. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente Ricardo Cardoso pela iniciativa, pelo apoio que sempre nos deu nos comitês de gênero e nas demais comissões de enfrentamento e erradicação da violência de gênero. Agradecer e parabenizar também o presidente dos COGENs, desembargador Wagner Sinelli, que acompanha a minha carreira e com tanto carinho ao longo de tantos anos. Foi o meu juiz coordenador no meu vitaliciamento. E agradeço à defensora pública Letícia Furtado por ter aceitado o nosso convite, comparecendo aqui hoje, empenhada na defesa das mulheres. A Letícia se sobressai nessa função. Nem sempre ela consegue estar palestrando, mas como uma boa amiga que ela sempre atende meus convites e está aqui hoje prestigiando o nosso tribunal, quem nos assiste, e nosso comitê de gênero, tudo isso em nome da defesa da igualdade. Então, agradeço, Letícia, que bom que você está aqui hoje para falar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que desde 2001 foi formulado para aplicação e aqui no Brasil, é um protocolo com diretrizes nacionais para julgamento com perspectiva de gênero, e apesar de ser uma recomendação do CNJ e também uma obrigação através de resolução, ele é muito pouco ainda aplicado aqui nos nossos tribunais. Então, vamos falar sobre ele. A Letícia, além de defensora pública pela mulher, no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é especialista em gênero pela Emerge. Então, antes de dar a palavra à Letícia, vou fazer uma breve apresentação do que viemos falar aqui. A gente já está passando a apresentação? Tá. E também queria parabenizar as pessoas das Libras que estão aqui fazendo essa importante inclusão. Viemos falar sobre igualdade, inclusão, gênero, e o comitê está atento. Portanto, eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui e encontrei essa dupla das Libras nos acompanhando. Muito obrigada também por estarem aqui. Pois bem, então o tema de hoje é o Protocolo Brasileiro para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado em 2021 através de um grupo de trabalho instituído tão somente para a criação dessas diretrizes desse protocolo, através de um guia. Aí pode passar. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre questões de gênero, porque não tem como a gente começar a falar sobre um protocolo de julgamento de gênero sem entender, primeiramente, o que é gênero, do que se trata esse assunto. A maioria de nós passou por universidades que gênero sequer era matéria, hoje em dia, quiçá é matéria eletiva, e o CNJ
insiste na obrigatoriedade de capacitação dos servidores, servidoras, magistrados, magistradas acerca de gênero. As resoluções, essas que estabelecem o protocolo, elas também determinam que todos aqueles que trabalham com gênero nos plantões, custódia, juizados, tribunais do júri, sejam capacitados em gênero. Então, fico muito feliz de perceber que o tribunal, através de várias ações, vem promovendo essa capacitação, e hoje temos a ESAGE também presente, concedendo horas nos termos da necessidade e obrigatoriedade estabelecida aqui pelo protocolo e pelo CNJ. A Letícia vai falar também sobre as normas de proteção à mulher, as principais normas, né? Ela vai trazer algumas normas de proteção à mulher: igualdade formal e desigualdade material, patriarcado e machismo estrutural, interseccionalidade, estereótipos de gênero, medidas afirmativas e legislativas, algumas, né, as principais, e, finalmente, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero em si. Vamos trazer alguns exemplos práticos, né? Escolhemos 3 vídeos para mostrar para vocês e pontuar algumas questões que estão estabelecidas no protocolo. Então, passo a palavra à Letícia para iniciar. Bom dia. O agradecimento é muito grande pelo convite, né? Agradeço na pessoa do desembargador Wagner, mas também a minha querida amiga com quem eu já trabalhei, né? E daí veio a nossa afinidade, doutora Tula. Queria, antes de mais nada, fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e curtos, uso óculos para vista cansada, uso um blazer preto e um vestido preto e branco. Enfim, agradecendo, então, ratificando meus agradecimentos. É muito bom, assim, verdadeiramente, saber que o tribunal, né, por meio do COGEM, está imbuído, né, e está se dedicando a esse tema, e que a gente já tem notícias que tem sido muito eficiente esse combate. Então, a iniciativa tem que ser mesmo louvada. Agora, partindo diretamente, né, para a abordagem do nosso programa, que faremos assim por tópicos e de forma que seja bem compreensível, né, sem querer se estender em muitos temas de forma acadêmica, né? A ideia é trazer de maneira palatável para todos o que envolve, né, o julgamento por perspectiva de gênero. Então, quando se fala em julgamento por perspectiva de gênero, necessariamente a gente tem que passar por uma breve definição do que é gênero, né? Uma conceituação, que poderia aqui mencionar vários autores, né? Várias obras que o descrevem, mas como eu falei, eu vou tentar fazer de uma forma mais compreensível para todos nós, né? Inicialmente, assim, a gente tem que o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que gênero, ele se distingue, né, de conceito do sexo biológico. E pode-se dizer que a necessidade de se trazer, né, a definição de gênero, o gênero, né, tratamento do gênero, ele vem como resultado dos movimentos feministas. E quem pensa que feminismo é querer implementar a supremacia da mulher sobre o homem, a gente já esclarece aqui, desde o início, que não é essa a finalidade. O feminismo busca, na verdade, a igualdade entre homens e mulheres nos seus direitos. Então, o feminismo, percebendo que o conceito de sexo biológico não retrata necessariamente as situações que são envolvidas, né, estruturalmente, entre a diferença, digamos assim, entre o sexo feminino e masculino, trouxe esse termo com aspectos muito mais amplos do que sexo biológico. Quando a gente fala em sexo biológico, a gente pensa, né, em feminino e masculino, macho e fêmea, pênis e vagina. Porque ao nascimento de uma pessoa,
o sexo é definido em seus documentos, em seu registro, de acordo com o que se vê, né, na sua genitália. Então, se há um pênis, automaticamente é registrada a pessoa como sexo masculino. E quando se encontra, né, quando se verifica que é uma vagina, o registro é feito do sexo feminino. Nesse meio campo aí, a gente pode dizer também, mas eu não vou querer me aprofundar, mas a gente não pode deixar de mencionar que existem as pessoas intersexo, que são aquelas que apresentam características dos dois sexos biológicos, né? Seja com uma, uma, uma visão, né? Características de uma vagina, como também do pênis, e uma série de outras características. Então, é importante se falar que existem as pessoas intersexo, porque elas não são visibilizadas e elas têm uma luta muito grande. Inclusive, uma das lutas dessas pessoas é a principal, a gente pode dizer, é pleitear que a mutilação não seja feita dos seus órgãos genitais, a mutilação não seja feita desde o início, quando nascem, porque o que acontece é que quando isso é feito, normalmente por um consenso entre família e médicos, né, você está, de novo, querendo rotular o sexo biológico da pessoa quando elas são muito maiores que isso. Então, isso caberia uma decisão ao longo da vida da pessoa para efetivamente dizer se ela se identifica. E aí a gente vem para o conceito de gênero, com o gênero masculino ou com o gênero feminino, né? Essas cirurgias, né, que seriam para se adequar, né, ao que se espera na nossa sociedade, ao gênero feminino ou masculino, elas só devem ser feitas quando elas realmente servem para preservar a saúde da pessoa. Enfim, então, como eu falei, eu não poderia deixar de falar em sexo biológico sem falar também nas pessoas intersexo. Pois bem, o conceito de gênero ele é muito mais amplo porque ele não se limita à questão biológica, né? O gênero ele leva em consideração fatores socioculturais, históricos das pessoas, da forma como elas atuam na sociedade, né? Você, ao identificar uma pessoa como mulher ou homem, você está trazendo também todo um conhecimento, né, de quais as atividades que ela exerce na sociedade, porque nós sabemos que somos educados diferentes quando somos homens ou mulheres. Então, o conceito de gênero vem nesse sentido, que nós não nos limitamos aos nossos órgãos genitais, mas sim interagimos com a sociedade e com isso vamos absorvendo nas nossas performances características do gênero masculino ou feminino. A gente fala que essas atividades, né, digamos assim, esses atributos, né, essas performances que a pessoa desenvolve ao longo dessa vida, elas são papéis de gênero, né, porque são aquelas expectativas que se tem que um homem cumpra, né, na sua identificação como homem, como a mulher cumpra as suas tarefas, né, que são previstas e esperadas pela sociedade como tarefas das mulheres. Então, o conceito de gênero ele é muito dinâmico, porque se ele representa aspectos socioculturais, históricos, né, ele é reavaliado conforme a sociedade muda. Então, a sociedade é dinâmica, tanto é que o dinamismo da sociedade ele provoca, né, o direito a se modificar, né? Normalmente, né, o que se vê não é que o direito ele é alterado e aí a sociedade muda. É o contrário, né? A sociedade muda, estimula, provoca os poderes, né, tanto legislativo, como executivo, como judiciário, principalmente, e que nessas questões de gênero a gente faz aqui um parênteses para dizer que o judiciário tem sido muito importante, né, para buscar essa igualdade que a gente deseja e precisa.
Então, essa situação dinâmica, né, esse movimento dinâmico da sociedade, ele necessariamente ele reflete no conceito de gênero. Feito esse esclarecimento com relação a gênero, né, como eu já mencionei também aos papéis de gênero que são esperados, né, e impostos, de certa forma, pela sociedade para mulheres e homens, e como eu já falei, do movimento do feminismo, do gênero ter sido a busca, né, dessa igualdade, a gente tem que falar do que é igualdade, né? Do que é igualdade, tanto formal quanto a igualdade material. Nós temos normas importantíssimas, na verdade, nós temos algumas e várias, né? Inclusive decretos, normas internacionais, mas assim, né, a gente quer chamar a atenção aqui para 4 que são realmente, como se a gente diz, pilares, né? Pilares que eles refletem em todas as nossas leis, a nossa legislação. E essas normas que buscam a igualdade de gênero, né, elas são normas que preservam, né, ou tendem a preservar os direitos humanos das mulheres, porque quando se fala em mulher e ao longo da vida e da sociedade e da história, a gente percebe que os direitos humanos das mulheres foram muito atropelados. Então, a gente tem que bater no ponto que mulheres têm direitos humanos. E aí nós trazemos, então, 4 normas, 4 diplomas que são muito importantes, que a gente não pode deixar de se referir quando se fala, quando se busca igualdade formal, que nada mais é do que a igualdade na lei, né? Quando a gente fala em formal, é isso. Então, é o artigo 5º da Constituição da República, já no seu caput, quando ele prevê a igualdade entre homens e mulheres. Então, esse é um artigo que a gente tem sempre que se referir. A igualdade de todos perante a lei, né? E aqui, só para reproduzir que eu anotei, porque eu não sei nada de cor, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí são vários termos. Então, aqui já está claro que a igualdade aqui abrange homens e mulheres. Nós temos também uma convenção da ONU, talvez seja a mais, é difícil falar isso, mas a mais importante, que é uma convenção que visa, né, o combate à eliminação das formas de discriminação com relação à mulher. Ela é uma convenção de 1979 e, por ser uma norma internacional, ela precisa ser ratificada pelo nosso direito, e assim o foi em 1984. Perdão, ela é de 1979 e foi ratificada no Brasil em 1984. Também temos um outro diploma, né, internacional, que foi ratificado no Brasil, e chama-se, né, que é também uma convenção, né, de prevenção, de punição para erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção Interamericana. Ela foi concluída em Belém do Pará em 1994. Apesar de ter sido feita no Brasil, foi uma reunião, né, com cunho internacional. E no Brasil ela acabou sendo ratificada 2 anos depois, pelo decreto 1973 de 96. E nós não podemos deixar de falar da Lei Maria da Penha, que veio, né, como uma demanda, inclusive externa, de situação de um crime muito bárbaro que aconteceu contra a senhora Maria da Penha, que foi levada também à corte, à comissão da Interamericana, e que foi recomendado, né, que uma lei que viesse fazer a proteção por conta do descumprimento do Brasil dos preceitos básicos com relação à igualdade à mulher. Essa lei, no artigo 2º, ela já fala, né, que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião,
Portanto, ela deixa bem claro que ela aborda, ela abrange todas as mulheres, com todas as suas diferenças. Ela goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, aqui a gente está, de novo, se referindo aos direitos humanos, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, se a gente aqui está trazendo diplomas legais que abordam, que prevêem a igualdade formal entre mulheres e homens, por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer que essa igualdade, ainda nos nossos dias, é uma igualdade formal, que está na forma, que está na lei. Materialmente, e aí nós nos referimos ao dia a dia, né, as relações, né, como ela se porta na nossa sociedade, a gente vai falar em desigualdade material, é como a gente se refere, né, embora o termo seja igualdade material, assim, eu gosto de falar que, na verdade, é uma desigualdade material, porque, repito, embora o direito seja dinâmico e provoque as mudanças, né, no poder legislativo, executivo e judiciário, fato é que ele vem muito atrasado, né, e começam com questões mais pontuais, né. Então, essa mudança mesmo no dia a dia, na nossa estrutura, ela não vem com o desejo, com a vontade, né, com a necessidade que existe para modificar a nossa sociedade. Ela vem, eu diria, ao contrário de passos largos. As conquistas estão acontecendo, né? Acho que todo mundo observa hoje em dia, com a existência das mídias, como os temas estão sendo trazidos e discutidos, né? Existe uma amplificação, nós estamos conquistando avanços importantes, mas ainda o COGEN é um exemplo disso, né? E o desejo, né, do Tribunal de Justiça em aplicar essa igualdade, a atenção que está sendo dada, é uma busca pela igualdade material, mas ela está muito aquém do que a gente deseja. Falando em desigualdade material, né, a gente tem que reconhecer, então, que homens têm, na nossa sociedade, um papel totalmente diferente da mulher, né? Apesar da previsão das normas que prevêem a igualdade, não tem, como acabamos de falar, como não se reconhecer que esses papéis, né, que essa posição do homem na sociedade, ela é diferente da mulher, né? Posso falar até em privilegiada. O homem está numa posição de superioridade. Fazendo um parêntese, a gente gosta de homem também, né? Eu gosto, sei que tem mulheres lésbicas, mas eu gosto de homem. Aqui não é a gente não está fazendo uma apologia contra os homens, né? A questão não é essa. A gente está falando em igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas não tem como não reconhecer que os homens estão numa situação de superioridade nas nossas relações diárias, né? A mulher se submete, né, muito à autoridade do homem, né? Esses vêm, né, o que a gente chama de patriarcado, né? O poder do homem sobre a sociedade, né? Pátrio vem dessa ideia, né? E isso, né, por quê? Porque a ideia que se tem do homem é de que o homem é o provedor, é o líder da família, é quem vai para a vida pública conquistar direitos, né? Ele é o sujeito ativo da relação que movimenta as modificações e os interesses da família. A gente sabe, é visível que o homem dele é esperado uma postura ativa, né, agressiva, né, e também uma posição mais ligada à razão. Isso não é importante que se fale, isso não é uma característica biológica, isso é uma característica social, tá? Os homens não nascem assim, nem as mulheres nascem com outros comportamentos, isso são experiências junto à nossa sociedade, à nossa cultura. Já para a mulher, né, nessa realidade do patriarcado,
como é que ela é colocada, né? E como é que a gente vê ainda hoje, embora as mulheres estejam conquistando muito espaço e indo à luta, né? Quer dizer, a luta existe, mas tendo as suas vitórias e conquistas, para a mulher é destinado o papel de cuidadora do lar, cuidadora da família, ela quem presta os serviços domésticos, ela está ali à disposição dos homens sexualmente, né? E quem nunca ouviu uma história de uma mulher que acabou se relacionando sexualmente pro marido, com o marido, porque acabou cedendo e entendeu que essa era a sua obrigação, né? Muitas, a gente fala até no juizado de violência doméstica, muitas quando vem relatar uma situação de lesão corporal ou de ameaça, no discurso dela, enquanto ela se entrevista conosco, né, com os defensores públicos ou com seus advogados, mas digo com a sua assistência jurídica, que é imposta pela Lei Maria da Penha, que a mulher esteja a vítima de violência de gênero, né, violência doméstica, esteja em juízo acompanhada de uma pessoa com conhecimento jurídico. Então, eu, como defensora, é o papel que eu exerço. Então, muitas vezes, o que eu me deparo? Da mulher contando, né, que a denúncia criminal é de lesão corporal ou de ameaça, mas ao longo dessa entrevista, a mulher relata quantas vezes foi submetida a práticas sexuais sem ter desejo. Né? Então, assim, você tem um estupro aí, e não é uma única vez, são várias relações que ela até então não sabia, né? Porque se ela demora a se conscientizar de que ela não pode ser agredida, de que ela não pode ser ameaçada, que dirá entender que não é um dever dela se colocar sexualmente à disposição do homem. Então, no regime, né, se é que eu posso falar assim, do patriarcado, a gente vê essas características da mulher também sujeito passivo, né, da relação. Se do homem se espera o fator, a posição racional, a conduta racional, para a mulher se espera que ela seja a sensibilidade, né, a pessoa com emoções, dócil, né, que, por outro lado, quando a gente fala em emoção, quando a gente verifica que a mulher ela está expondo sua emoção, né, de forma contundente, ela é taxada de louca, né, de desequilibrada, né? Então ainda vem esse atributo junto dela. Então, no patriarcado, a gente faz essa visão geral, né, de como são esses papéis que são esperados, né, e que são exercidos, voltando a falar, que vem conquistando, que vem diminuindo o espaço na nossa relação, mas que ainda existem, né? E passar aqui um exemplo histórico, né, das mulheres negras escravizadas, né, que eram usadas pelos seus senhores, né, para procriar ou então para atender à lascívia dos homens. Isso é tipicamente uma figura do patriarcado, da disponibilidade da mulher para o seu senhor. Portanto, esse patriarcado, ele reflete, o que a gente pode falar é que ele acaba demonstrando, né, o machismo estrutural que existe na nossa sociedade. Só um segundo, como é que está meu tempo? Não quero pegar o tempo de ninguém, tá tudo bem? Tá. Esse patriarcado, ele reflete no que a gente chama de um machismo estrutural, né, que está entranhado na nossa sociedade, que está entranhado nas nossas estruturas, né? Seja no campo profissional, seja no campo econômico, seja no campo jurídico, a gente vê, exemplo aqui, mulheres exercendo os mesmos cargos com os homens, recebendo menos, né? A gente olha para o poder legislativo e verifica que o número de mulheres em cargos eletivos é muito pequeno, né? Uma situação aqui que demonstra bastante isso é que quando uma mulher é elogiada no seu âmbito profissional, normalmente ela é o quê? Ela é tida como uma mulher bonita. Então ela chega no ambiente, doutora, como a senhora está bonita hoje? O elogio tem muito mais a ver com o seu aspecto, por ser uma mulher, com o seu aspecto da beleza, né, da aparência, do que realmente da sua competência. E aí a gente chama também a atenção para esse
não vou falar fenômeno, para essa conduta dos homens de, nesse ambiente profissional em que a mulher é tida como muito boa por ser uma mulher bonita, quantas vezes ela é interrompida nas suas falas por homens, ainda que para falar a mesma coisa ou explicar a mesma situação, sendo ultrapassada, né? As mulheres podem ter muito mais especializado, ser muito mais especializadas que os homens, e mesmo assim elas acabam sendo, passam por ela um trator, como se ela fosse ignorada. Eu não sei se eu deveria fazer isso, meu pai é falecido, mas eu vou dar um exemplo. Se meu irmão estivesse aqui, ele ia ficar muito irritado. Eu já fui casada, meu ex-marido é um juiz de direito, um magistrado. Na época, ele estava, se eu não me engano, em vara de família. Eu trabalhando no júri, acho que ele trabalhava no juizado criminal, que apura delitos, né, de menor potencial ofensivo. E eu trabalhando no júri há muitos anos, né, antes de vir para o gênero, eu era uma mulher do crime. E eis que o meu pai, extremamente conservador, entranhado no patriarcado, que inclusive sempre falou para mim que eu não trabalhasse. Eu já trabalhei em todas as áreas áreas dentro de todos, dentro da área criminal, eu já trabalhei em todos os juízos, né, as defensorias. E ele sempre comentava o perigo que era de eu estar, né, frequentando, né, atuando no sistema penitenciário. Isso por ele só já era um problema. Mas nesse dia, a gente conversando no almoço, estava na época do caso Nardoni, é assim que fala? E ele vira na mesa do almoço para o meu irmão, para o meu marido, ex-marido, e pergunta o que ele acha da situação, como é que ele estava compreendendo tudo isso, e eu ao lado do meu ex-marido, que era a especialista que atuava junto ao tribunal do júri. E ele pergunta para o meu ex-marido, né? Ali ele totalmente ignorou, né, o conhecimento da filha dele, né? E foi assim, má fé jamais. O pai é quem é. Pai e mãe são as pessoas que mais amam a gente, né? Ou deveria ser. E era a situação ali, tanto é que ele tem um espírito protetor ao ponto de eu não querer que eu vá para o sistema penitenciário. E ele fez isso. A sorte é que meu marido, ex-marido, muito gentilmente, com muita perspicácia, virou para ele e falou assim: Aloísio, por que você não pergunta para sua filha, já que é ela que atua junto ao tribunal do júri? Então, o que também, digamos aqui, fazendo mais um parêntese, que agora que me deu conta, que o senhor vê, para Tula ver, como é que são as coisas, né? A gente, a mulher, passa por situações de machismo e nem percebe. Agora me veio a cabeça. Eu não precisava do meu ex-marido ali para me defender. Foi ele que me defendeu, dizendo para o meu pai que ele tinha que perguntar a mim. O que eu tinha que fazer ali? Pai, por que você não pergunta a mim? Olha só, está entranhado não só na mulher, no homem, como na mulher, porque a gente está reproduzindo esse machismo, né? O machismo estrutural, então, é isso, né? É você estar numa sociedade que diariamente coloca a mulher em situações, né, de submissão ou de inferioridade, né? Ou então submetidas à autoridade do homem, que muitas vezes a gente não percebe. E aqui a gente chama atenção para o exemplo dado pelo desembargador, né? Que é o disco voador, que todo mundo diz que tem, mas ninguém viu, porque não reconhece. Eu não reconheci ali, como eu acabei de falar, o machismo do meu pai, né? Meu ex-marido reconheceu. Quando a gente também fala, passando para outro ponto, quando a gente também fala, né, em desigualdade material entre homens, né, em machismo estrutural, a gente não pode deixar de ressalvar que as mulheres, cada uma nas suas peculiaridades e especificidades, sofrem o machismo de forma diferente, né? É o que a gente chama de interseccionalidade. As relações se cruzam, né? O machismo atravessa várias questões. Então, as mulheres, por exemplo, negras, sofrem o machismo de forma muito mais grave, né, do que as mulheres brancas, não é isso? A gente pode falar em pessoas com deficiência, né, que também o sofrem,
mulheres transexuais e travestis, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, periféricas, idosas, meninas, né, mulheres de baixa renda, de religião de matriz africana, e inclusive a Tula trouxe aqui, vai colocar um vídeo excelente para fazer essa demonstração, mulheres estrangeiras. Então, a mulher branca de classe média alta, né, ela não sofre o mesmo tipo de opressão numa sociedade patriarcal como a nossa. Ela tem, inclusive para ela é difícil entender muitas vezes, assim como o julgador que é branco, né, da classe média, né, que a gente chama cis heteronormativo, numa classe média ou mais elevada, ela não sofre e muitas vezes ela não percebe, lhe falta sororidade para perceber que a mulher que está ao seu lado, por exemplo, a empregada doméstica, me veio agora à cabeça, a mulher que trabalha, mulher branca, que tem uma boa condição, uma defensora pública branca, que trabalha o dia inteiro e contrata uma mulher, uma empregada doméstica, normalmente negra, para atender às necessidades, para cuidar de seus filhos. Ela se desloca, demora mais ou menos 2 horas, 2 horas, porque normalmente moram na periferia, para chegar até nossa casa, né? E depois voltar para a sua, então aí ela já perdeu de 1 a 2 horas, 2 a 4 horas, e quando chega em casa, ela tem que cuidar dos seus filhos. Quem cuidou da sua prole enquanto ela estava fora, né? Quando ela chega em casa, não tem só as crianças esperando por ela, que normalmente estão a cargo de uma avó, né, que também está sofrendo essa situação, que se aposenta, mas não pode se aposentar, né, descansar, algumas querem, obviamente, mas não pode descansar porque tem que ainda ser o apoio da filha que está trabalhando para uma outra mulher branca. Mas, enfim, essa mulher chega em casa, depois de passar por um transtorno, né, no ônibus, na condução, em pé, né, sendo... muitas vezes vítima de assédio, está aí o metrô com vagão para mulher que sequer é respeitado, que deveria para a mulher ser protegida, e não é. Em pé, né, chega em casa esgotada, e aí vai ter que dar um mínimo de atenção para os seus filhos, se é que os filhos não estão já dormindo, porque ela chega tarde. Ainda vai ter que cuidar da casa, porque, obviamente, o companheiro, nem diria companheiro, o pai das crianças não está dividindo de forma igualitária as suas funções, né? Quando ele não deixou essa mulher, quando soube que ela estava grávida e não paga os alimentos como ela precisa e reclama que R$200 é muito, que ela vai fazer uma plástica, né? Achando que R$200 vai ser suficiente para arcar com metade das despesas, essa mulher vai ter que lavar as suas louças, lavar as suas roupas, passar suas roupas dela e da família, né? Vai ter que arrumar a casa, limpar a casa. Então, isso é um grande exemplo de diferença de machismo estrutural, né? Entre que a mulher branca com boa qualidade, né, socioeconômica, né? Boa não é boa, mas em condição socioeconômica diferente, né, privilegiada em relação à empregada doméstica, né, negra, periférica que trabalha para ela. Ainda que essa patroa se ache ótima e entenda que essa empregada é da família, né? Então, é importante reconhecer essa multiplicidade de opressões, né, que existem na violência, na violência de gênero por conta da multiplicidade das mulheres. Passando agora para um tema, né, dos estereótipos de gênero, que por conta de toda essa situação, né, de novo, do machismo entranhado, né, na nossa sociedade, é comum, né, termos padrões esperados, padrões como tidos como reais, do que se espera, né, de como se coloca, de como se vê a mulher,
Então, o estereótipo nada mais é do que um conceito feito sem base, digamos assim, científica. Normalmente a pessoa fala aquilo, né? Ela tem aquela sensação, né? Aquele sentimento, aquela convicção de algo o qual não tem comprovação e normalmente tem um cunho pejorativo, né? Preconceituoso. E isso acontece muito também na nossa realidade do machismo estrutural. Aqui não tem como não mencionar a cultura do estupro, né? A cultura do estupro que vai do entendimento, desde um assobio para a mulher passando na rua e o cara falando gostosa para ela, como o próprio estupro em si, daquele marido lá que entendeu que tinha poder, que a mulher dele era objeto para ele saciar sua lascívia. Então, a cultura do estupro, que decorre desse estereótipo de gênero, é você entender, né, que a violência sexual contra a mulher, ela é normal, né? Ela é normalizada. Por quê? Porque existe o estereótipo de gênero no sentido de que a mulher deve se comportar, que se pode fazer isso contra ela, né? Que está ok, não tem nenhum problema. Um cunho totalmente preconceituoso. Por isso, uma das formas, né, de se combater o machismo estrutural, essa diferença, né, de gênero, né, na nossa sociedade, que nós falamos em igualdade formal, leis, né, decisões, uma das coisas que a gente pode mencionar como formas de se combater, né, de se aplicar na prática o combate dessa desigualdade material, por exemplo, são ações afirmativas, que a gente cansa de ouvir que ela é injusta, porque coloca pessoas, mulheres, numa situação superior ao homem, privilegiada, né? Aqui vale a pena mencionar a Lei Maria da Penha. Quando ela foi promulgada, como os homens perguntaram, mas não tem uma Lei Maria da Penha? A Constituição prevê igualdade, mas com isso você não está justamente praticando a desigualdade? Homens e mulheres têm os mesmos direitos? Então, isso, não, e a criação do juizado de violência doméstica, que quando o magistrado preside, né, trabalha dentro do juizado de violência doméstica, ele, de certa forma, tem um olhar diferenciado para a mulher. A gente pode dizer que é quase uma inversão de gênero, desde que em consonância com os outros elementos do processo, havendo o depoimento da mulher tem um peso muito grande, né? Então, quando você cria uma Lei Maria da Penha, cria um juizado de violência doméstica, institui cotas, por exemplo, no Poder Legislativo, de um número mínimo para mulheres preencherem cargos eletivos, nós estamos, sim, tomando providências, praticando as medidas afirmativas, né? Que nada mais é do que trazer a igualdade para a realidade. Por fim, né, algumas mudanças, né, legislativas que a gente pode mencionar, justamente né, buscando essa igualdade formal, demonstrando a igualdade formal, a gente pode mencionar a tipificação do feminicídio, né, relativamente recente, em que o homem, agora o homicídio, ele é praticado porque há violência doméstica ou em relação da condição da mulher, né? Porque precisamos reconhecer, e isso está em todas as pesquisas, que as mortes das mulheres, em sua grande maioria, são praticadas dentro das suas relações por homens nessa situação de disparidade social, né? De posição social. Então, a lei do feminicídio vem para isso. E aqui eu também não posso deixar de mencionar a decisão já pacífica de que não cabe legítima defesa da honra, porque a gente passou por isso até bem pouco tempo atrás. Defesas de homens dizendo que poderiam matar mulheres porque
nossa cultura do estupro, entende que a mulher provocou ele, que o provocou, que o colocou numa situação delicada quando usou aquele shortinho ou quando se relacionou com outro homem, porque é importante chamar a atenção aqui que uma das grandes causas que a gente vê da violência doméstica é o homem não aceitar a separação, não aceitar que a mulher não é, entre aspas, mais sua, que aquele objeto, qual que ele considera, ele perdeu a posse. Então, a tipificação do feminicídio é um grande exemplo dessa mudança legislativa. A qualificação dos crimes com violência doméstica, que a gente tem as previsões de aumento de pena, né, de qualificação do tipo, quando eles são praticados com violência doméstica. E um outro exemplo também é a retirada do Código Penal do perdão judicial, que era dado quando o homem cometia o estupro, né, e a mulher o perdoava. Então, casava com ele, né? Isso justificava que, ok, esse crime não merece mais ser punido. Então, em linhas gerais, assim, essa introdução é feita para que a gente possa entender porque efetivamente foi necessário, foi determinado que se criasse um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque a gente não pode mais, não pode jamais ignorar esse desequilíbrio que, como eu já falei, está entranhado na nossa sociedade. Obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Tula. Eu passo a palavra para o desembargador Tá Wagner. bom, obrigado. Que absurdo! Absurdo seria Que se eu gafe, passe a doutor. palavra dela, se ela me passar. Que gafe, meu pai. Nada, de jeito nenhum, doutora Letícia. Muito obrigado. Que beleza de palestra. Uma palestra com assim, multidisciplinar, né? Porque falou-se de muita coisa, né? É do direito, é das ciências sociais, notadamente sociologia e antropologia. E na antropologia, um objeto de estudo forte da antropologia é a cultura. Como é que a cultura determina tantas dessas coisas e que a gente sofre, né? Coisas que vêm do passado e que a gente tenta provocar reflexão, até a autorreflexão também. Sim. Aliás, usando a palavra autorreflexão, eu lembrei aqui e peço desculpas, eu não fiz a minha autodescrição. Né? Eu sou homem, eu ainda não sou idoso, mas serei em novembro. Novembro agora eu completo, né? Eu passo para a nova fase da minha existência, no dia 7 de novembro. Bom, mas eu, cabelo branco, né, que já começou precocemente desde muito tempo, eu sou alto, magro, branco, uso óculos, estou usando um terno azul com umas discretas listras azuis também, em outro tom, uma camisa azul bem clarinha, com uma gravata vermelha com os pontinhos brancos, e atrás de mim tem um painel que é de madeira, na verdade é uma divisória, né, imitando madeira. É isso. E eu queria só dizer, antes de passar para a doutora Tula, a nossa palestrante também, de tantas coisas importantíssimas ditas, né? Me chamou a atenção, o direito vem atrasado. O direito está sempre atrasado, porque a gente tem os fatos sociais. Nem todo fato social terá importância ao direito. Né? Aquele que tem importância ao direito, ou que essa importância acaba sendo reconhecida ou pelo processo legislativo, ou porque os tribunais reconhecem essa importância, ele é juridicizado. Né? Então, até algum tempo atrás, o casamento ou a união entre pessoas do mesmo sexo era um fato social, mas o direito ignorava. Até a hora que, não por processo legislativo, mas por conta do Supremo, que falou, opa, é importante, os cartórios têm que celebrar essas escrituras, esses casamentos têm que acontecer, os direitos são iguais. Né? Então, há uma juridicização dos fatos sociais. Né? Homens em situação de superioridade ao longo dos séculos, dos milênios, a gente sabe que é, e da sua fala sobre aquele jantar, era um jantar em família, né? Seu pai, almoço. Não menos grave que Aí eu me lembrei aqui do livro da Rebecca Solnit, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim, que ela conta algo emblemático, que ela estava na casa
de um anfitrião lá, muito importante, muito rico, e aí esse anfitrião foi conversar com ela, e na conversa indicou que ela lesse um livro que tinha sido escrito por ela própria. Meu Deus. E ela dizia para ele, mas fui eu que escrevi esse livro. Ele não via, porque ele estava tão interessado em explicar para ela Meu o Deus. livro, e por aí foi, Eu né? não conhecia essa história. Outro caso também é da Tasha Stanton, é uma neurocientista, professora da Universidade da Austrália do Sul, que numa conferência da Associação Nacional lá na Austrália, desse tema, o outro participante estava dando a dica para ela ler o paper que ela própria tinha escrito também. Tem a história também, essa publicou na Marie Claire, né, que a médica que está... Aliás, eu não deveria ter dito isso. É uma mulher que está numa farmácia e o homem está explicando para ela o que é um AVC. Ela é médica. Né? Então, essas coisas, né, dos homens querendo explicar tudo para as mulheres e cortar as mulheres. Né? Foi dito também, é o man interrupting, tem o man explaining, tem o man interrupting. Gaslighting. Gaslighting. E isso tudo faz parte da nossa cultura e é natural. Você fala essas coisas com os homens, eles não se dão conta que eles fazem isso, mas fazem. O tempo todo a gente vê que faz. Eu me policio para não fazer. Não estou dizendo que eu nunca fiz, não, mas eu me policio demais para não fazer. Mas você conversa com qualquer mulher, você chega para ela e fala assim, olha, isso aqui, já vivi isso. Ela sabe do que a gente está falando. Né? Então, quando a gente fala dessa diferença de gênero, alguns homens se consideram que eles não praticam agressões nem nada, que eles estão bem na posição, mas eles não reconhecem que essas coisas acontecem, ou que essas coisas têm uma sensibilidade social que precisam ser mudadas. Né? Aí você fala com qualquer mulher, a mulher sabe. Porque a mulher foi vítima de importunação sexual no transporte público, ou no baile de carnaval, ou essa cantada grosseira que a doutora Letícia falou. Né? Mulher que não viveu alguma coisa assim, ou que no início de trabalho se sentiu numa situação constrangedora. Né? Então, as mulheres sabem porque elas sentem na própria pele. Né? Então, assim, tem diferença de gênero? Pergunta para a mulher. Né? Tem preconceito contra o homossexual? Pergunta para ele. E com o negro? Pergunta para o negro se tem. Tem, eu sei que tem. Todos vão dizer que tem. Então, é uma coisa importante para a gente. E a Chimamanda, né, que é a nigeriana, escritora, feminista, que eu acho o máximo também, ela fala da importância da cultura e de se mudar essa cultura. Né? E como é que a gente muda a cultura? Como é que a gente atualiza esse software aí que é a cultura? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, é uma gota no oceano, mas a gente conversando do assunto, falando que a gente tem que bater nisso, tentando sensibilizar o maior número de pessoas possível, né, para a gente conversar e buscar novas soluções, né, sempre buscando novas soluções. Esses são os comentários breves que eu tinha a fazer com a autodescrição que eu estava devendo, e eu devolvo a palavra para a doutora Tula, que certamente fará a sua autodescrição também. Obrigada, desembargador. Bom, aqui a gente passa a palavra de mulher para mulher, né? Por sorte, eu te devolvo. Enfim, aqui é um ambiente muito democrático e também fico feliz em poder fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 48 anos, loira, branca. Meus óculos estão fora do meu rosto, porque eu resisto, a minha vista cansada, eu só uso nas emergências, mas deveria estar usando. E estou de batom vermelho e um vestido nude. Enfim, fazendo alguns comentários também com relação à brilhante exposição da querida Letícia e do desembargador Wagner. Realmente, Wagner, todas nós temos uma história para contar. Então, umas mais graves, outras menos. Né? Infelizmente, algumas mulheres não conseguem contar suas histórias, que é o que acontece nos tribunais do júri. Algumas sobrevivem, mas algumas não estão ali para falar. E, assim, é o laudo cadavérico que acaba falando por elas. Então, o feminicídio é um fenômeno, né, criminológico, que ele indica que ele vai acontecer, né? Ele dá sinais de que ele vai acontecer. Por isso, ele é um crime evitável. E esse crime, ele nasce com essa violência que é banalizada, naturalizada, invisibilizada, que a gente não consegue, às vezes, reconhecer, enxergar. Então, por isso, a necessidade mesmo de um protocolo e desse ciclo de palestras e dessa importância que nós estamos dando hoje para esse assunto. Porque, no final das contas, as mulheres são as vítimas e não estão ali para contar as histórias.
outro dia, foi lido, inclusive, no Tribunal do Júri, de uma vítima sobrevivente que, depois de um tempo, ela estava ali para justificar a conduta do acusado, porque ele estava preso, a família dela também, apesar dela ter levado inúmeras facadas, entendia que, como ele tinha sido um bom pai e trabalhador, então, de repente, já que ela sobreviveu, ela não deveria estar ali. Então, ela chegou a pedir desculpas por estar ali contando a história dela. E foi lida a música da Alcione, até trouxe aqui alguns trechos, né? Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros um motivo qualquer a razão da minha culpa. Minha estranha loucura é correr para os seus braços quando acaba uma briga, te dar sempre razão e assumir o papel de culpada bandida. Então, as vítimas, elas acabam se culpando por estarem ali naquela posição, como se elas estivessem no banco dos réus, né, e não na posição de vítima. Então, quando a gente estabelece protocolo e diretrizes, a gente tem que ter a noção disso, é um guia para que a gente não faça com que a vítima sente ali no banco dos réus. Porque vários fatores influenciam nas razões para a vítima não conseguir romper o silêncio. Então, além desses fatores, né, inúmeros que a Letícia apontou, dificuldade de locomoção, julgamento, né, pela família, julgamento moral, julgamento social, por conta dos estereótipos, o homem, né, ele tem que ser o forte, aguerrido, combatente, provedor, né, ele é o predador. E a vítima, ela é frágil, ela é cuidadora, ela é compreensiva, então ela é responsável pelos cuidados daquela família. E ela é a presa. Então, quando a gente tem um predador e uma presa, a gente tem ali uma potencial vítima de um feminicídio, que não consegue ainda se enxergar nessa posição se o caminho dela não for iluminado pela educação e pela cultura, erradicando esse machismo e essa estrutura patriarcal. Pois bem, então, temos esse protocolo estabelecido basicamente por uma série de convenções internacionais, pela Corte Internacional e pelas recomendações do CNJ 128 de 2022. Pode passar a próxima slide, só para a gente ir seguindo. A recomendação do CNJ 128 de 2022 e a próxima slide é a resolução do CNJ 492 de 2023. Prevendo, inclusive, a criação, a próxima já, de um comitê para acompanhamento e capacitação do julgamento com essa perspectiva de gênero. Quando a gente chegou hoje aqui nessa sala, a gente também não sabia o que estava acontecendo, né? É um lugar diferente do habitual. Hoje eu cheguei, tinham câmeras, tinha a dupla das Libras, tinha o pessoal da informática para fazer acontecer essa palestra. E eu fui recebida, né, pela Ionara, que me explicou quem era quem, o que estava acontecendo ali, né? Aí eu falei onde que eu sento e tal, a gente fica perdido. E é assim, mas numa potência muito mais elevada, que a vítima se depara com o sistema judicial. Ela chega num ambiente inóspito, desde o primeiro local onde ela é atendida, que é a delegacia, e acaba também, quando ingressa no Poder Judiciário, nas nossas salas de audiência, nos nossos cartórios, se deparando também com esse ambiente. Então, o protocolo ele estabelece essa necessidade desse olhar diferenciado, dessa lente de gênero, para que a gente receba essa vítima em condições, levando em conta todos os aspectos. Então, na delegacia, a vítima vai um dia, faz um registro, no dia seguinte ela não comparece, ou pede para arquivar, ou comparece chorando, a gente tem que levar em conta isso, que ela está com sentimento de culpa, que ela tem dependência econômica, dependência financeira, que ela tem dificuldade de dar seguimento ao processo, que ela tem medo medo, além do medo físico, né, do agressor, ela tem medo de ser repelida ali moralmente daquele núcleo familiar, tem medo de como é que vai fazer com relação aos filhos, medo de ser julgada, medo de que suas palavras sejam tidas como mentiras e que ela acabe sentando ali no banco dos réus. Então, a gente não tem que perguntar por que a vítima foi até lá e desistiu, por que ela voltou atrás. Então, esse tipo de pergunta não tem que ser feito quando
o julgamento é nessa perspectiva de gênero, né? Esse tipo de pergunta não deve ser feito porque são fatores que existem e não nos cabe perguntar isso, né? Indagar com relação a isso. Né? Até porque o acusado, né, o agressor, é que tem que estar em foco naquele momento. E a vítima tem que ser amparada. Por isso também é importante a atuação da Defensoria Pública da vítima, para acompanhar a vítima, né? Não, quando o acusado chega em juízo, numa audiência criminal, no tribunal do júri, a intenção ali, os olhos, né, são muito voltados à condenação do agressor. Mas a gente acaba esquecendo também essa vítima, de olhar para essa vítima. Ela está acompanhada, ela está sabendo o que está acontecendo, ela está entendendo que papel é esse que deram para ela de uma medida protetiva, até quando vale, o que é NUDEM, o que são essas siglas? Né? A gente não entende as siglas, imagina uma pessoa de fora do judiciário, de fora do sistema, né, com baixa escolaridade, enfim, com todas essas questões da interseccionalidade. Por isso que não tem como a gente falar no protocolo para julgamento de gênero sem falar dessas questões raciais e sociais todas que a gente trouxe no início da palestra. Então, a gente trouxe, né, 3 vídeos para passar para discutir, assim, com relação a questões pontuais de cada vídeo, e no final trazer aqui algumas diretrizes desse protocolo com perspectiva de gênero, para a gente colocar em prática tudo que foi dado, tudo que foi dado em termos de conhecimento pela Letícia. É o próximo slide, por favor. No interior de São Paulo, uma mãe chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maus tratos e abuso num ritual de iniciação ao candomblé. A decisão levou em consideração acusações feitas pela avó materna da criança que não foram comprovadas. O repórter Murilo Salviano vai mostrar como esse episódio de incompreensão e preconceito não é um caso isolado. Tava tudo bem, tava uma obrigação tranquila, tudo certo, até chegar 7 viaturas da polícia lá. Era uma quinta-feira, dia 23 de julho, quando mãe e filha participavam de uma cerimônia de candomblé, em Araçatuba, no interior de São Paulo, até serem surpreendidas por uma ação policial. Na verdade, foram 7 viaturas, né? Eu abri o portão e já estava com a arma apontada para mim. A polícia agiu depois de receber uma denúncia anônima com acusações graves. Diziam que a filha da Kate estava sofrendo maus tratos e possível abuso sexual no terreiro. Mas a situação que a polícia encontrou lá dentro foi bem diferente. Os policiais militares relataram no boletim de ocorrência que a criança trajava roupas brancas, aparentemente apresentava tranquilidade e não apresentava nenhum hematoma ou lesão aparente. Os policiais destacaram que ela, porém, estava com os cabelos raspados. E aí eles falaram que tinha que levar a gente para a delegacia. Eu concordei. A menina de 12 anos foi levada ao IML para passar por uma perícia. O laudo concluiu pela ausência de evidências de lesões corporais. E o perito relatou que a adolescente confirmou ter raspado seu cabelo de forma voluntária e com o consentimento de sua responsável legal. Para renovar, renascimento perante o orixá. Ei, Sumbunão! Nós fomos até um terreiro no Rio de Janeiro para entender um pouco mais. Raspa a cabeça, sim, e não são maltratados. É o comum, é o normal. O Babalorixá explica que nesse ritual de iniciação, o participante fica alguns dias no terreiro. O recolhimento é ficar dentro da comunidade, dentro do terreiro, dando a comida, dando almoço, com rezas, com nossos batuques, né? E tudo que se faz com a criança, o responsável está vendo. A Kate e a filha estavam recolhidas há 4 dias. Depois de toda essa confusão, o ritual foi suspenso. E no dia seguinte, mais uma surpresa. A avó da menina entrou com uma ação na justiça pedindo a guarda provisória dela. Em uma das decisões, o juiz destaca relatos graves efetuados pela avó materna, que mencionou inclusive que sua própria filha, mãe da adolescente, não estaria com suas faculdades mentais preservadas e, em razão disso, estaria expondo a adolescente a diversos tipos de abuso. Diante das acusações, a justiça atendeu ao pedido da avó. E você se dá bem com a sua mãe? Muito! Não tinha problema nenhum até então. Eu acredito que foi falta de conhecimento. Foi falta de conhecimento de todos.
Para o advogado de Kate, foi mais do que isso. Ele questiona a atuação do Conselho Tutelar. Eu lhe diria que o Conselho Tutelar induziu o Ministério Público e o Judiciário a erro, por um enredo que hoje está demonstrado que não existiu, um caso típico de intolerância religiosa. Uma das responsáveis pelo terreiro em Araçatuba ainda relata que ouviu comentários racistas de um conselheiro tutelar. Falou assim, uma criança no meio dessa religião de negro, de preto, para que isso? Nós ligamos para o Conselho Tutelar, que preferiu não se manifestar. Então, eles não vão fazer nenhuma entrevista. Tento, eu não consigo entender o porquê tirou a guarda, sem ter uma prova. Eu acho bonito o orixá, as danças, porque é um jeito diferente de cultuar. Você sabia como funcionava esse ritual, que haveria a raspagem do cabelo? Eu sabia que tinha que raspar algumas coisas que às vezes não poderia comer, os dias, que tinha que ficar lá 7 dias. Aconteceu alguma coisa ruim com você lá dentro? Não, tava tudo normal. E o que você sentiu nesse período separado da sua mãe? Eu fiquei triste, né? Eu chorei. Porque mesmo eu estando na minha avó, que era um lugar de convívio, não é a mesma coisa, porque quando eu ficava lá normalmente, eu voltava para minha casa, quando eu queria. Kate, foram quantos dias sem a guarda da sua filha? 17 dias. Nossa, foi um tormento. Eu já nem dormia, nem comia quase. Eu me senti totalmente sem chão. Na semana passada, a justiça devolveu a guarda da adolescente à mãe porque as acusações não foram comprovadas. E ela deixou a casa da avó. Foi embora, meu bem, foi embora. Foi como se eu estivesse indo para a maternidade. Chegou dias que eu cheguei a pensar que ia demorar muito. Que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus ela está de volta. As advogadas contratadas pela avó negam as acusações de intolerância religiosa e afirmam que ela descobriu no Conselho Tutelar as denúncias de abuso contra a neta. Ela procurou por quase uma semana, contato tanto com a filha quanto com a neta, não conseguiu informações e quando foi até o Conselho Tutelar de orientação e de auxílio, lá ela teve a notícia da denúncia anônima de abusos e de maus tratos. Ela, infelizmente, teve que buscar medidas mais extremas, mas que garantisse sempre a integridade física, psíquica, moral da sua neta. Não houve qualquer intolerância religiosa. Mas a Kate não tem dúvida sobre o que sofreu. Foi só intolerância religiosa. Foi tudo pela religião. No ano passado, o Disque 100 do governo federal registrou 400 denúncias de discriminação religiosa. Obrigada. Então, nesse caso, como exemplo, o protocolo estabelece que, em uma decisão sobre a guarda, a gente observe se as ideias preconcebidas sobre gênero, raça e religião são fatores de pré-julgamento acerca da simbologia religiosa, ou fatores de pré-julgamento acerca da simbologia religiosa constituírem, desculpa, gente, se ideias preconcebidas sobre gênero, raça e religião, como pré-julgamento acerca da simbologia religiosa, constituíram fatores para avaliar o risco ao desenvolvimento integral da criança. E se a visão sobre o homem médio, aquele branco, heterossexual, adulto, de posse de cristão, que a Letícia mencionou, influenciou o tratamento dado ao caso apresentado. Porque nas nossas decisões, como a gente aprende, né, desde a faculdade, que direito é razão, razoabilidade, ponderação, e considerando o ponto de vista do homem médio, a gente traz esse homem médio, às vezes, para as nossas decisões. E esse homem médio, né, essa representação do homem médio que a gente tem, é uma visão nossa preconcebida, né? Isso traz um estereótipo, né, que tem que ser analisado, assim, afastado esse estereótipo de gênero nas tomadas de decisão de cada caso. Letícia, você quer acrescentar alguma coisa? Posso passar para o outro caso? Então, o outro caso que a gente trouxe como exemplo, pode passar, por favor?
Foi esse vídeo do caso Mariana Ferrer, pode passar, que deu origem à Lei 14.245, de 22 de novembro de 2021, não por conta do resultado do julgamento, mas sim por conta do que a gente se deparou ao ter notícia, né, da audiência que repercutiu nas mídias sociais e na televisão. Eu separei só alguns trechos da audiência. Eu não disse que tem manipulação nessa foto, Não Excelência. tem. Então não tem. Entendi, tá bom. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Qual é a folha, doutor, dessa aí? Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio. Pode passar. Pode passar para o próximo. Então, assim, só peguei um trecho para identificar que ele mostra uma fotografia da vítima, naquela audiência, a vítima está falando diretamente com o advogado, fazendo perguntas, ou seja, começam a discutir todos ali. Então, em uma audiência, a gente tem que observar se as provas do processo estão sendo analisadas com base em ideias pré-concebidas sobre gênero, como supervalorização do comportamento da mulher, roupas da vítima, baseadas na ideia de que cabe às mulheres recato e decência. Porque do que vai ajudar no julgamento do caso, saber qual é a roupa que a vítima está vestindo, se atualmente ela tem namorado, com quantas pessoas ela já se relacionou. Então, como prova lá no Tribunal do Júri, eu já me deparei com um pedido de agenda da vítima, perguntas nesse sentido de que está namorando agora, como é que está? E aí isso tem que ser cortado imediatamente, né? Eu já falei várias vezes, doutor, se a tese de defesa não for a de que o namorado é o autor do crime, se algum namorado ou alguma relação da vítima vai dizer respeito à autoria desse feminicídio, essa pergunta não vem ao caso, se ela tem namorado ou deixou de namorar ou com quantas pessoas ela se relacionou. Né? O que importa é que ela não poderia ser assassinada daquela forma que ela foi, né? Independente de quantas pessoas ela tenha se relacionado ali naquele período. Então, perguntas desse tipo são comuns, provas desse tipo são reiteradamente pedidas e têm que ser afastadas, né, dos processos judiciais. E outra pergunta que a gente tem que ponderar é se as perguntas formuladas nas audiências buscam reforçar o poder masculino e a ideia de que as mulheres são destemperadas e vingativas. Ou seja, a Letícia comentou que, nossa, ela caiu, né, na pergunta, ela ainda bateu boca e discutiu. Porque a intenção, muitas vezes, daquela parte que está ali perguntando é mostrar um destempero, entre aspas, da vítima. A vítima começa a ficar nervosa, não consegue responder as perguntas e se descontrola durante a audiência. E, naquele momento, a defesa fala, tá vendo? Ela é destemperada, ela provocou, ela mereceu. Né? A culpa, então, é da vítima. Então, esse olhar de buscar a culpa na vítima tem que ser retirado do processo quando a gente veste essas lentes de gênero. Próximo, por favor. Uma advogada de Santa Catarina foi repreendida por um desembargador porque a filha dela chorou durante uma audiência no Tribunal de Justiça do Amazonas. Veja só que absurdo, né, Marcelo? O bebê de apenas 6 meses estava sendo amamentado e a advogada pediu que o caso dela fosse antecipado, mas não foi atendida. Malu Borges Nunes trabalhava por videoconferência quando foi repreendida. O desembargador Elci Simões interrompeu a sessão por causa do choro do bebê. É uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar. São barulhos que nos atrapalham, tira a concentração. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Tá certo, doutora Malu? Constrangida, a advogada apenas agradeceu. Ok, excelência. Agradeço a compreensão. Malu Nunes não quis gravar entrevista. Em vídeo publicado numa rede social, ela disse que se sentiu ofendida e que havia pedido para ser ouvida primeiro na sessão porque precisava amamentar a criança, mas o pedido foi negado. Foi uma fala infeliz. Não, eu sempre fui respeitada, né, assim, no Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesse dia, a minha preferência legal foi indeferida, porque, de acordo
eu passaria, né, na frente dos outros colegas e muitos poderiam desistir da sustentação oral. No nosso Código de Ética dos Advogados, não existe nenhuma infração ética por o bebê estar chorando no momento da sustentação oral. Até porque isso é algo que acontece, especialmente agora num ambiente de videoconferência. A Ordem dos Advogados de Santa Catarina repudiou a atitude do desembargador e a OAB do Amazonas lamentou o constrangimento. Segundo as entidades, Malu estava no exercício legal da profissão. Em nota, o desembargador Elci Simões disse que negou a preferência de atendimento porque a advogada se encontrava em home office e que recomendou educadamente sobre o barulho em respeito aos outros advogados presentes na audiência. Na semana passada, outro advogado de Santa Catarina levou o filho para uma sessão presencial no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e teve o pedido de antecipação aceito pela corte. No caso da advogada, a diferença de gênero e de tratamento chamou atenção. No STJ, o que nós tivemos? Bom senso, cordialidade e respeito dos ministros, que é uma marca desses ministros, e eles deram prioridade para o advogado. Ele pôde fazer com a criança pequena de colo, sem problema nenhum. É isso que se esperava também no caso da advogada que acabou sendo repreendida. Então, o protocolo, pode passar para o próximo? O protocolo visa justamente evitar esse tipo de situação, determinando que em todos os processos, em todos os casos, seja observado, por exemplo, na sessão de julgamento, se as pessoas naquele local têm garantidas e respeitadas plenamente as prioridades de tratamento, como acessibilidade, idade, gestação, aleitamento e o contexto histórico. A gente vivia ali uma pandemia, né? A videoconferência era uma novidade para todos. Então, esse olhar de gênero, se todos ali estão tendo as prioridades atendidas, é necessário diante dos termos do protocolo. E se o ambiente ali foi acolhedor para as pessoas vulneráveis, se a vítima está em contato com o agressor, se a vítima tem sala própria, se ela foi encaminhada para a sala de testemunhas. Então, não raro a gente se depara, né, com as vítimas, desconhecendo que aqui no tribunal temos salas de testemunhas próprias para recebê-las. Então, é importante que, ao perceber que tem alguma vítima perdida, uma gestante, uma mulher que chega aqui com os filhos, né, filho de colo, às vezes elas precisam participar da audiência, mas não tem nem onde deixar aqueles filhos ali, né, durante as audiências, enquanto esperam. Então, isso daí tem que ser observado também em todos os casos, em todas as sessões de julgamento. Quer falar? Eu queria fazer um comentário aqui. O que me chamou muita atenção nesse último vídeo, tudo, mas especificamente, é que o desembargador fala em ética. Desembargador, acho que é. Ele fala em falta de ética. E eu fico me pensando que ética é essa, né? Porque, a meu ver, a ética é totalmente o contrário. Ele faltou com a ética, e não a mulher. Mas aqui a gente volta a indicar que ética é essa? É a ética que o homem, cis heteronormativo, branco, médio, entende que é a referência para todo mundo. Ele usa a referência dele e ele atropela todo mundo, né? Isso me chama muita atenção. É a ética dele, né? Outra coisa que também me chama atenção... Quer? Eu te dou. Tá, obrigado. Eu te dou a palavra. Obrigadíssimo. Não, é o seguinte, quando a gente fala protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, pode parecer que ele é aplicável para o julgamento, para o momento da decisão, né, da decisão da sentença. Não é. Ele é para tudo. Desde lá de trás, desde o início, isso vai englobar, inclusive, como é que se processa uma audiência. Então, no seu segundo vídeo, que foi o caso da Mariana Ferrer, a gente ali tem muito claro uma situação, porque dentro da sala de audiências, o poder de polícia é do juiz, a condição de trabalho é do juiz, aquilo tem que ser um ambiente seguro para as pessoas, para todo mundo, né? Então, a gente não pode permitir nenhum achincalhe moral de ninguém com ninguém ali dentro. Ali tem que ser um ambiente de respeito, um ambiente de proteção. Então, o juiz tem um papel. Então, quando o CNJ fala isso é importante mesmo, porque se você seguir esse protocolo que está aqui, vou usar o seu, porque o seu está encadernado e o meu está só impresso na sacolinha plástica. O protocolo, ele é uma beleza, e precisamos, magistrados, conhecer o protocolo. E alguns podem achar, isso é mais para a área criminal. Não é.
é para todas as áreas, porque quando a gente identificar que ali dentro eu tenho uma assimetria, que essa assimetria é decorrente do gênero, eu tenho que aplicar o protocolo. E quem abriu o protocolo para ler o protocolo vai ver que ele está super bem escrito, super... E por isso que... E a doutora Tula é integrante do COGEN de primeiro grau, sabe? A gente tem um dos projetos divulgar mais o protocolo. Então, o protocolo no site do tribunal tem a página do COGEN, está lá dentro. Claro que está no CNJ disponível também, mas a gente fez questão de ancorar uma versão digital na página do COGEN, e das nossas conversas mensais, nós chegamos à conclusão e aprovamos que vai ser impresso pela gráfica do tribunal um número X de exemplares para que o presidente do tribunal, o desembargador Ricardo, e ele já está ciente e achou uma ótima ideia, encaminhe para cada magistrado do tribunal, quando eu digo magistrado, são os quase 700 juízes e os 190 desembargadores, uma versão impressa publicada do protocolo. E aí tem meus agradecimentos ao secretário-geral do CNJ, doutor Gabriel Matos, que é juiz, liguei para ele, no início de noite de um dia de semana, olha, a gente quer publicar na gráfica do tribunal o protocolo, quero pedir autorização. Ele explicou que, a princípio, não precisaria pedir autorização, mas para a gente poder fazer a impressão na gráfica, num processo administrativo, né? Não é igual uma tomada que a gente liga e desliga, tem um processo administrativo e tal. Aí ele falou, pois não deu 15 minutos, eu recebi uma decisão bonita dele, já autorizando tudo. Eu falei, isso é que é o princípio da celeridade, é o CNJ dando um ótimo exemplo, né, de velocidade. Mas o que eu queria dizer, então, é isso, a gente, reconhecendo a importância do protocolo, vai procurar fazer uma difusão maior ainda e incentivar que todos leiam, magistrados e servidores nossos, serventuários, todos os colaboradores, e as pessoas em geral, para conhecer o que está aqui, que é muito importante. Obrigada, desembargador. Enquanto a Letícia falava, eu lembrei também de outro fator também que nos remete à fala dela, do início, nesse último, que a advogada, quando ela é repreendida, ela falou, tudo bem, obrigada, desculpa. Só depois ela conseguiu responder, como a Letícia naquele dia diz que não conseguiu responder ao pai, entendeu? Porque as mulheres, elas estão tão acostumadas a serem, né, a se calarem, silenciosas e tal, que elas às vezes não conseguem reagir, não conseguem ter a reação no momento oportuno, né? Essa reação acaba vindo depois, quando cai a ficha, e elas pensam, né? Nossa, acabei de passar por uma situação de violência de gênero. Por essas situações também, muitas mulheres, ao serem abusadas, por exemplo, em consultórios, elas são abusadas, quando elas chegam em casa, elas falam, nossa, acho que eu acabei de passar por um abuso sexual. Porque a ficha só cai depois. A violência é banalizada e a gente não tem esse poder, né? Eu digo, as mulheres ainda não têm esse poder de reação instantânea. Próximo slide, por favor. Então, como o desembargador Wagner já pontuou, esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele se aplica a todas as ações, ele não é um privilégio das ações criminais. Tá? Ele se aplica às ações trabalhistas, às ações de guarda, família, e ele nos traz um passo a passo. Nesse passo a passo, o primeiro momento é a aproximação com o processo. Ali ficou tão vermelho que não está dando para ler, porque está escrito ali, bandeiras vermelhas. Em alguns processos, a gente tem que acender bandeiras vermelhas. Então, esses processos são, por exemplo, de situações potencialmente problemáticas, situações de alienação parental, violência contra a mulher, ações trabalhistas que envolvam licença maternidade, questões que discutam assédio sexual, direitos previdenciários das mulheres. Essas questões já têm potencialmente chance de envolverem questões de gênero, e nesse momento a gente já tem que acionar ali todo o olhar, né, com essa perspectiva. O segundo momento do passo a passo é a aproximação com os sujeitos processuais. Então, recebido o processo, acionada essa bandeira vermelha, a gente tem que começar a olhar quem são esses sujeitos processuais. Temos ali lactantes, filhos pequenos, vulnerabilidades que gerem desconfortos. As perguntas estão claras? As pessoas que estão ali naquele ambiente, elas têm compreensão dos acontecimentos, né? Está todo mundo entendendo o que está acontecendo diante de suas vulnerabilidades? O terceiro passo
estabelecer se são necessárias medidas de proteção. Naquele caso que está sendo apresentado, né, observadas as vulnerabilidades dos sujeitos processuais, é necessária alguma medida protetiva, né? As pessoas ali estão correndo algum risco de vida ou de violência psicológica, as partes ali estão em posição de assimetria, existem fatores econômicos ali que propiciam o risco e que gerem a necessidade de alguma medida protetiva? Próximo, por favor. No quarto passo, são as provas, né? A instrução processual. Então, a atenção deve ser voltada a provas, perguntas com relação à maternidade da mulher, ou seja, ela é uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe, né? Nessa questão de boa mãe, a gente está colocando o estereótipo da boa mãe, da mulher cuidadora, estamos levando em conta todos os fatores, né, pré-concebidos que envolvam as condições da maternidade. Nessa instrução, eu estou expondo a intimidade da vítima, ela está sendo revitimizada, porque não raro a vítima já contou ali toda a história, os fatos já estão expostos e as perguntas são, então, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu compreendi, e começa a fazer reperguntas, né? A lei Mari Ferrer, ela veda as reperguntas, a lei Maria da Penha já nos alerta também, desde 2006, essa revitimização não pode acontecer. Então, a gente tem a previsão legal, mas na prática, a gente está adotando, né, a gente está aplicando realmente a lei, então o protocolo nos lembra, a vítima não pode ser revitimizada. O ideal é que ela fosse ouvida uma única vez, de uma forma de depoimento especial, na condição dos vulneráveis, como são efetivamente ouvidas, né, as crianças, para que depois, com o tempo, ela consiga esquecer aquele assunto, seguir a vida dela e não tenha que voltar ao tribunal não sei quantas vezes para prestar o mesmo depoimento e com as mesmas perguntas que ela quer esquecer. Aquele momento é um momento de dor, um momento sofrido, que a deixa constrangida, consternada. Então, ela precisa seguir a vida. Então, a revitimização é um fator de alerta, né? Nós temos que estar atentos a essas perguntas. O ambiente em que a vítima se encontra é um ambiente constrangedor. Ela está sofrendo interrupções, pressões, aquele vídeo da Mari Ferrer, né, é um exemplo clássico disso, né? Interrupções, pressões, os laudos do processo, eles têm estereótipos nos conteúdos. No quinto momento, é o momento da valoração da prova. É necessário dar um peso diferente à palavra da vítima, porque, obviamente, os crimes de violência de gênero ou as ações, né, de alienação parental, guarda, são causas que ocorrem no ambiente onde não tem testemunhas. Então, é necessário que seja dado, sim, um peso diferente à palavra da vítima. No meu julgamento, estou minimizando fatos relevantes, por exemplo, a posição do assediador, o assediador, ele não tem uma relação direta de trabalho, mas ele é amigo do chefe, da vítima. Então, essas condições também que revelam discrepâncias têm que ser analisadas na valoração da prova. As desigualdades estruturais estão sendo observadas, eu posso questionar a demora da vítima para denunciar, por exemplo, como eu falei aqui, isso não pode ser questionado, porque ela pode ter demorado para denunciar por inúmeros fatores que não nos dizem respeito. No sexto momento, a identificação do marco normativo e precedentes. Então, Letícia trouxe aqui 4 pilares, né, e temos que levar em conta as normas nacionais e internacionais, dando esse enfoque interseccional para cada caso que nos é apresentado quando são observadas vulnerabilidades e questões de gênero. No sétimo momento, a interpretação e aplicação do direito. Então, temos que afastar as normas inconstitucionais e discriminatórias. Ontem, eu conversando com a Letícia, a gente chegou aqui ao exemplo de uma norma do Ministério da Saúde que vedava a doação de sangue por pessoas homossexuais. E o STF, de forma contundente, afastou a constitucionalidade dessa norma, entendendo que ali havia uma discriminação. E, por fim, eu trouxe o caso Márcia Barbosa, lembrando que todos esses casos, né, eles são casos reais, são casos que existem. O Brasil, ele é reiteradamente punido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, assim como a Lei Maria da Penha foi uma lei imposta como sanção
em razão da desídia do Poder Judiciário com relação a Maria da Penha, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero também foi um protocolo imposto como sanção pelo reconhecimento da desídia e de uma série de infrações do sistema judiciário brasileiro com relação ao caso Márcia Barbosa. Eu já estou isso. Então, o caso Márcia Barbosa, de junho de 1998, Márcia Barbosa teve um relacionamento com um deputado casado, foi assassinada. Dias depois desse encontro com ela, né, num motel na Paraíba, ela foi encontrada estrangulada. E o caso ganhou destaque por conta da desídia nas investigações, na prisão. O deputado tinha prerrogativa, isso também foi um fator que levou à demora do processo. E, no final das contas, em 2008, o deputado faleceu e ainda foi decretado o luto oficial lá na cidade por 3 dias. Esse caso foi levado à Corte Interamericana e, no final da decisão, a Corte novamente impôs medidas ao Brasil, sanções ao Brasil, reconhecendo a responsabilidade, reconhecendo a desídia e determinando que o protocolo com perspectiva de gênero seja aplicado nacionalmente em todos os tribunais. E é isso que estamos tentando fazer. Então, encerro aqui. Muito obrigada, Wagner. Bem. Que beleza, Tula e doutora Letícia também, né? Esse assunto é muito importante. Aliás, a gente, quando trata do assunto de gênero, eu dizia no início, lá atrás, quando comecei a me dedicar à pesquisa e ao estudo do tema, eu dizia que era um continente. Hoje eu digo que é uma galáxia, ou algumas galáxias, porque a gente tem tantos temas, tantos subtemas, né? E realmente, né, a gente, infelizmente, não fica um dia sem saber de alguma história trágica envolvendo mulheres vítimas de violência, né? Geralmente feminicídio, mas às vezes outras barbaridades, né? E está nos dizendo alguma coisa. Está nos dizendo alguma coisa muito grave. É pelo quantitativo e também pelo que eu vou chamar de qualitativo, no sentido que, se você pega aqueles casos que batem, que nos chamam a atenção nesse cotidiano, se você tentar inverter, não, eu consigo imaginar uma mulher fazendo isso com um homem? Não, você não consegue, né? Então, é isso que a gente precisa estar muito atento, porque o tema é urgente, é histórico, é importante, é sério, é muito sério, e estamos atrasadíssimos, né? A ONU falou no 7 de março, na véspera do Dia Internacional da Mulher, que o planeta Terra vai levar aproximadamente 300 anos para chegar à equidade de gênero. É claro que eu sabia que eu não ia ser na minha existência, mas eu não pensei que fosse precisar de 3 séculos, né? Não sei. Mas a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, porque a gente tem essas questões no Brasil e tem, em nível mundial, outras questões seríssimas também, a mutilação genital feminina, que atinge mais de 200 milhões de meninas e mulheres no mundo, e é uma prática que se repete todo dia em certos países, certos lugares, e tantas outras coisas. Então, a estrada é longa, essa é a verdade, mas a gente precisa caminhar, né? No nosso pequeno passo que seja, mas contínuo o tempo todo. Eu fico muito feliz. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta, vou olhar aqui, ficaram de me avisar se tivesse alguma. Aliás, eu fui avisado que nós temos, nesse momento, quer dizer, até um minuto atrás, 355 pessoas nos assistindo, né? Na plataforma. Fico muito feliz. Ainda não tem nenhuma pergunta lançada lá. E, sim, pois não. Tem comentários? Que bom. Então, vamos ver os comentários. Eu só não estou conseguindo ler. Por favor, podem falar sobre... eu peço, Ionara, por favor, que leia, porque eu não vou conseguir ler daqui. O comentário, por favor, podem falar sobre o depoimento especial? Muitas vezes a defesa faz esse tipo de pergunta para as crianças. Por mais que nós, entrevistadoras, estejamos ali para reformular as perguntas para a criança, a meu ver, esse tipo de pergunta deveria ser indeferida. Muito bem.
Então, o depoimento especial das crianças no tribunal é feito numa sala especial, aqui no DECA, né, no 9º andar, aqui pertinho. As partes assistem esse depoimento pessoal através de vídeo na sala de audiência. Então, na sala de depoimento especial estará apenas a criança e a psicóloga. E a comunicação da sala de audiência com a sala da psicóloga é feita por telefone. Então, a psicóloga recebe a criança, explica para ela o que vai acontecer, explica quem são os sujeitos que estão assistindo aquela televisão, ou seja, tudo que tem que ser feito com uma pessoa vulnerável é feito ali naquela sala de depoimento especial. E, ao final do depoimento, nós redigimos as perguntas, né, e a juíza ou o próprio promotor e defesa repassam para a psicóloga para que ela faça isso de forma única, sem bloco, de forma menos lesiva, caso alguma questão ainda dependa de algum esclarecimento. Então, no depoimento especial das crianças não existe essa possibilidade de interferência direta, de perguntas invasivas, porque a psicóloga faz esse filtro. Esse filtro das perguntas passa tanto pelo juiz, no primeiro momento, como também pela psicóloga. Muito bem, eu estou vendo ali, pode colocar, por favor, tem uns comentários, né? A doutora Letícia toca nos pontos fundamentais, tema da palestra, juntamente com a doutora Tula. São pessoas imprescindíveis para a discussão de questões de gênero. Obrigada. Eu vi lá um outro lá que tinha parabéns. Eu daqui não enxergo e a câmera ainda está no caminho, mas é isso. Agradecemos os comentários justos, né? Tula, você falou... você ia falar da dica de livro, né? Por favor. Eu queria aproveitar a oportunidade para indicar um livro que resume bastante o que a gente está falando de forma muito precisa, que é da professora Silvia Pimentel e Maria Mendes, chama Estereótipos de Gênero, como são julgados os crimes de estupro e demais violências sexuais contra as mulheres. A editora... Eu esqueci, acho que é Matrioshka, acho que é isso. Aqui. Eu queria, não sei se dá para ver. Aqui, lá. Vamos mostrar. Aqui. Isso. Ele acabou de ser, ele é recente, ele é novo, acabou de ser lançado, acho que há alguns meses, eu recomendo demais. Muito bom. Posso falar também? Posso falar sobre ela? Pode, claro. Então, sobre ela, é o curta do desembargador Wagner, é de 5 minutos, eu costumo até passar nas minhas palestras, porque, como eu falei aqui, a questão do feminicídio, ela tem indicadores, e esse curta, nessa animação, dá para você perceber quais são esses indicadores, né? A forma que ele pega nela, né? Já no início da relação. Então, é muito interessante, porque ele traz essas questões criminológicas ligadas ao feminicídio. Já que a desembargadora Tula está fazendo a propaganda do vídeo sobre ela, ele está disponível. Você coloca lá sobre ela, aí bota meu nome, Wagner, você vai achar lá em algum lugar. Está no Instagram, alguns canais ligados à questão feminista publicaram, e está no YouTube também, né? E o que acontece com Sobre Ela? O Sobre Ela procurou, através dessa animação de 5 minutos, colocar os ciclos a espiral da violência ali dentro. E no início, as indicações que naquela relação abusiva, aquele homem, desde o primeiro momento, estava, mas a mulher não fazia a leitura, né? Então, a questão é, quando é que você vai fazer a leitura? E aí o que é fundamental da gente ter sempre esses debates é para que as pessoas possam, na sua vida, quando elas estiverem diante dessas situações, elas conseguirem fazer essa leitura o quanto antes melhor. Para romper o silêncio. Ela também fica toda fragilizada, né? Fica. E ela, como costuma acontecer em muitas situações assim, tem vergonha. Primeiro, não reconhece que é vítima. Quando começa a reconhecer, ela não quer. E aí a grande questão é furar essa bolha, furar o silêncio. E aí como é que faz isso? A família, seus amigos, as pessoas mais próximas têm que conversar, têm que saber, têm que pedir socorro, né? E Tula, você falou aqui do ambiente inóspito que é para aquela ir para uma sala de audiência e tudo mais. Aí me deu uma inveja. Na Inglaterra, eles têm o seguinte: eles têm as Victims Association, que funcionam dentro das cortes. E essas associações, que são associações com voluntários, eles entram em contato
com testemunhas e vítimas que vão depor, e ligam e falam: você já veio a uma corte? Não, nunca fui. Então nós queremos lhe convidar para vir aqui fazer um tour na corte. Aí vai lá, tem uma palestra, leva, mostra, diz como é que acontece, como é que é esperado da pessoa, e tudo. Aí me deu uma inveja, né? Porque aqui no tribunal a gente tem o folheto da testemunha, né? Orientando a sala da testemunha, isso já foi. Separado. Então, mas assim, é muito importante porque ninguém vem ao fórum feliz. Quem que vem aqui? Você vem aqui porque tem problema. São os litígios que trazem as pessoas aqui, são os conflitos. Então, há um desânimo, né? Quem que quer ser testemunha? Quem que quer ir a uma delegacia também? Não é só o fórum, né? Quem quer uma delegacia? Quem que quer romper também esse silêncio? Às vezes não é nem com a pessoa, mas ela sabe de alguém que está passando uma situação de dificuldade. Aí você acha que aquilo não é problema seu, né? Tem o 180, aliás, o 180 é um canal que a pessoa pode entrar em contato e não precisa ser só uma questão sua, é de alguém que você sabe que está sofrendo. É um questionário grande que eles vão fazer, mas é um trabalho muito bacana. Ele já atendeu muita gente e ele está agora mais forte do que antes, né? Por favor. Outra coisa também que a gente vê muito é os homens, principalmente, dizendo, né, que a mulher foi lá porque ela tinha interesse em prejudicar o homem, como se ir à delegacia fosse, né, como o senhor falou, uma coisa muito agradável, né? Eu vou lá para fazer uma denunciação caluniosa, que é comum, né? A gente vê os homens, depois de serem denunciados, eles irem usar como contraprovas, fazerem registros policiais, para constar uma denunciação caluniosa. Meio parecido com alienação parental, né? Que você tem a violência doméstica, aí o homem se vale do contato com os filhos, né? O direito de convivência com os filhos, aí a mulher, obviamente, está em situação de violência, o homem começa a abordar, fazer ligação, mandar mensagem, que ele se aproveita disso, a mulher acaba se evitando, né? Tendo que se restringir esse contato com o filho, e aí ele traz a acusação de alienação parental. É verdade, e você falando isso, eu me lembro, eu era juiz criminal em Petrópolis, na segunda vara criminal, e a segunda vara tinha todas as competências menos o júri. A primeira vara tinha todas as competências, inclusive o júri, mas não tinha as contravenções, né? Então, quando veio a Lei 9.099, em setembro de 95, né, a partir dali, a delegacia, quando recebia qualquer registro, tinha que mandar, né? Lesões corporais leves, ameaça, tinha que mandar para o fórum, e já vinha com a data, então vinha o casal lá. Aí pareceu que deu uma pandemia de casal no fórum, na vara criminal, porque antes não vinham. Aí eu perguntava para muitas dessas mulheres vítimas: a senhora já foi à delegacia antes? Muitas já tinham ido. Mas aqui no fórum, a senhora já veio antes? Não, é a primeira vez. Então, aquelas que iam à delegacia, iam, registravam, mas aquilo ficava numa prateleira, não andava, né? Acho que por motivos variados, né? Dentre eles, assim, a gente sabia que crimes considerados mais graves ou crimes com prisão em flagrante, né? Esses andavam mais rápido. Mas aquilo, um policial na época lá, ele chamava essas questões envolvendo casal de feijoada. Ah, isso é feijoada. Feijoada, porque depois eles estão bem. Quer dizer, alguns podem até estar bem ou não, outros, a mulher vai parar lá, vai ser vítima no tribunal do júri, né? Tentam demover dela. Muito comum a gente ouvir também que quando elas chegam nas delegacias, menos nas DEANs, né? Menos vezes nas DEANs, porque nas DEANs também acontecem, elas chegarem lá e os policiais convencerem: mas isso aqui é uma coisa simples, ele vai acabar sendo preso, a senhora vai voltar com ele. Muitas desistem por conta desse atendimento que recebem na delegacia. Então, posso só fazer também um comentário com relação a isso. A gente ainda tem essa visão de que os crimes são aqueles fatos que estão ali estampados, né? Então, quando essa vítima chega machucada, ela recebe mais atenção. Quando se trata de uma violência psicológica, que não fica estampada no rosto, é invisível, a gente não sabe quando começou, quando começa, quando termina, e quanto que ela está machucada, aquele fato ali, ele é invisibilizado. E é ali que começa justamente essa questão de gênero. Por isso que a gente tem que estar atento a todas as formas de violência, porque ainda temos essa mentalidade, eu digo assim, como
cultura, né? Essa mentalidade de que crimes são só aqueles fatos que repercutem individualmente de forma drástica, mas o feminicídio e questões de gênero afetam toda a sociedade. Não é que o criminoso é apenas o homem, existem também mulheres criminosas, existe a questão também da mulher que mata o homem, mas estatisticamente eu não sei dizer aqui os números, por conta também das subnotificações e das dificuldades das investigações, mas se eu falar que esse ano eu julguei mais de 30 feminicídios e não me lembro de ter julgado um processo de uma mulher ter matado o homem, já é algo revelador, né? E lembrando também que as questões de gênero, essas bandeiras têm que ser acenadas quando a mulher também é a criminosa. Vocês devem lembrar daquela questão de uma menor, acho que em 2006 ou 2008, que foi colocada numa cela, foi algemada, praticou um crime de furto, não se discute aqui o crime em si, mas as questões de gênero e de vulnerabilidade que não foram abordadas ali. Ela foi colocada numa cela, junto com não sei quantos homens, acho que 20 homens no Pará, e aquilo ali, e ficou dias ali naquela cela, sofreu todos os tipos de violência, e ninguém se atentou, por conta dessa falta de lente de gênero com relação a todos os envolvidos, todos os sujeitos processuais. Outro exemplo também é aquela mulher que passou pela violência psicológica, né? Porque, na verdade, é um processo, né? Pra você chegar no feminicídio e na agressão, você teve todo um processo que muitas vezes é invisível. E aí, essa mulher, depois de passar por todo esse processo, ela acaba cometendo crime, muitas vezes mata o cara. E aí, então, a violência que ela viveu é justamente o motivo, né? Não que a gente queira justificar o crime, e ela vai para o banco dos réus sem ser considerado isso, sem ser trazido todo esse processo que ela sofreu da violência, né? Sim, sim. É o que foi dito, né? A Tula falou, não tem relevância estatística nem sociológica a questão da mulher, que a mulher mata, todo mundo mata, mas assim, a gente está se debruçando sobre o tema, sobre uma perspectiva de gênero, sobre feminicídio, sobre os crimes que a mulher é vítima, porque é mulher, né? Então, nesse contexto, não tem relevância estatística nem sociológica o outro lado, né? Quer dizer, e acontece isso de fato. Muitos são os casos em que aquela mulher vítima de violência um dia reage, né? Um dia reage e aí ela se torna assassina. E como disse Tula, nesse ano julgou 30 feminicídios, não julgou nenhum caso ao contrário. Deve estar julgando até mais que isso, tá? Falei esse número assim, no mínimo. Então, você me lembrou só na semana abaixo. Muito bem, gente. Olha, deixa eu só ver se teve alguma atualização aqui dos números. Tem mais alguma pergunta? Que eu vi que entraram algumas telas aqui para mim. Essa última, deixa eu tentar. Essa última aqui, a comentário. Agradeço, de Lucimar Ribeiro Gil. Agradeço por essa maravilhosa palestra, onde consegui mergulhar no assunto e me perceber como mulher, que, por mais instrução que tenha, ainda não percebo tantas formas de abusos e violência contra mim no dia a dia. Muito obrigado pelo comentário, Luzimar. Pois é, muito bom. 354 pessoas, é o número que eu tenho aqui, o último, bastante gente assistindo, incentivo que venham e na próxima vai ser, eu já disse, vai ser o suicídio com enfoque no contexto de assédio e da discriminação, né? A gente está preocupado com assédio moral também, aqui para o público interno, por causa dessa nossa cultura, às vezes algumas pessoas confundem liderança com grosseria. Então, isso é um inferno, porque quem está embaixo da gestão dessa pessoa, quando ela, no dia a dia, age grosseiramente com quem ela trabalha, fala palavrões, ainda mais no serviço público, gente, que não é lugar para isso, mas ela naturaliza. E, às vezes, esse gestor que assim age, ele se acha um grande gestor, que ele tem uma mão forte, que ele tem uma liderança, né? Na concepção dele próprio, dela própria, mas tem que tomar muito cuidado. E não é aqui não, é no Brasil inteiro, em todas as instituições. Essas coisas acontecem porque realmente há uma âncora muito forte na cultura da gente se esforçar sempre para que essas coisas não aconteçam, ou repensar essas situações. Imagina um chefe que berra, que coisa horrível, que fala palavrão e que humilha com quem ele está trabalhando. Isso faz parte do escopo do nosso comitê, né? É prevenção. Vamos trabalhar bastante essa prevenção para evitar atuar depois que as coisas acontecem, né? E a gente está aqui trabalhando muito forte para divulgar o COGEN, ou os COGENs,
O cartaz digital já saiu, a gente colocou também, produziu agora o cartaz físico e está espalhando em todos os fóruns do Estado. A gente quer que os nossos servidores, colaboradores, colaboradoras, magistrados, mas todos e todas saibam do nosso papel e que a nossa porta está aberta. Alguém já falou, mas se divulgar muito, muita gente vai bater na porta. Pois que batam, a porta está aberta mesmo, a gente está aqui para isso, não tem razão de ser. A gente não pode existir só porque o CNJ disse que tem que existir, a gente existe porque precisa existir e precisa cumprir o nosso papel. E, claro, a gente quer trabalhar principalmente a prevenção. A prevenção é muito importante, a conscientização. Então, aí fica o recado, né? Você que é chefe, você que está numa posição de destaque, de liderança, você está numa posição de assimetria de poder. Então, exerça bem esse poder para ser o bom chefe, né? Não é para não ser aquele mestre negativo, né? Seja um mestre positivo, né? É isso é a mensagem importante para a gente deixar. E nós lançamos, já foi publicado no DO, vai abrir a inscrição agora a partir do dia 31, lá tem as instruções no edital, uma mostra artística e literária, voltada também para o público interno. Magistrados, magistradas, todo mundo de novo, né, do público interno. Nessa mostra artística e literária, a gente quer que as pessoas venham com suas obras que tenham relação com o que a gente está tratando aqui, com assédio, com esse enfrentamento, com discriminação de qualquer natureza, que tenha uma poesia, que tenha um esquete de teatro, que tenha uma música. Vai ser do dia 6 ao dia 10 de novembro. Claro, no dia 6 a gente vai fazer uma abertura, vai inaugurar no nosso espaço maravilhoso, que é o Centro Cultural Museu da Justiça, o antigo Tribunal de Alçada Criminal. Teremos um espaço dedicado para fazer essas apresentações todas. E tem a sala multiuso, que na quinta-feira, que é o dia 9, às 18 horas, para aqueles que são música, show ou outras falas ou declamação, a gente vai ter esse momento lá. Quantos inscritos? Eu não sei. Não é uma amostra competitiva, mas nós temos uma comissão, porque a gente, do mesmo jeito que não quer que poucas pessoas venham, a gente quer que bastante, mas também se vier muita gente, tem que ter alguma seleção por causa do espaço, né? E de como é que a gente vai organizar, e é a nossa primeira experiência. Quando digo mostra artística e literária, eu quero torcer que seja a primeira, né? Para que a gente tenha a segunda, a terceira, e por aí vai. Então já fica aqui o convite para você que gosta de escrever, que tem poesia, que tem uma crônica, que tem o que for que se relacione com os temas dos nossos comitês, fique à vontade para apresentar o seu trabalho, tá bom? Bom, mais alguma coisa, gente? Não? Só agradecer e repetindo que nosso ciclo de palestras é bimestral. O próximo será em setembro, no dia 28, que é o Setembro Amarelo, vai ser sobre suicídio, né, com enfoque no contexto do assédio e discriminação, já falei. Novembro vai ser Consciência Negra. E temos um tema importantíssimo, que tem a ver com esse recado que eu dei, que é a linguagem não violenta, né? A gente vai ter uma dinâmica, vai ter um trabalho. E como a grade desse ano já está montada, eu não sei se a gente vai realmente abrir uma data extra ou se vai jogar para o início do ano que vem, mas será devidamente informado em breve. Eu sou só agradecimentos a todas as pessoas aqui presentes, né? Eu agradeço a presença, tivemos uma visita hoje aqui a Mariana Reed, que é jornalista, escritora, e está aí me ajudando, e estamos nos ajudando no Quatro Mãos, numa peça de teatro. Você falou sobre ela, a gente procurou transformar o Sobre Ela numa peça de teatro. Maravilha. Falta fazer a montagem, estamos trabalhando com isso, né? O título não vai ser Sobre Ela, o título vai ser O Último Dia. Bom, o título já dá um spoiler, né? Pois é. Mas é isso. Obrigado, Mariana. Mariana está de passagem pelo Brasil e veio aqui nos prestigiar hoje, nesse evento. Muito obrigado. Obrigada os intérpretes de Libra, né? Ionara, equipe de apoio, um monte de gente aqui, né? Aqui, e as nossas palestrantes e a todos e todas integrantes dos nossos comitês, que também estão no ambiente virtual, e todas as pessoas que nos assistiram. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Muito obrigada.